Eu sou Antônio Ademar Sambido, membro da JCI, senador da JCI, e estou aqui em Sarandi desde 1979. Já logo quando cheguei aqui, o saudoso Antônio Bortolini me convidou para participar da Câmara Júnior. Aí eu comecei a participar e fui até 23 anos da Câmara Júnior. Eu era o assador oficial da Câmara Júnior e também, algumas vezes, eu era o cômico, eu fazia um papel assim, de contar piadas, de coisas alegres, assim, quebrar o gelo, né? Fui muito bem tratado, fui muito bem na Câmara Júnior, até que eu pedi para alguns companheiros que, na minha última morada, colocassem junto comigo uma bandeira da JCI, porque a JCI, a Câmara Júnior, me ajudou muito. Em muitas oportunidades, os companheiros me ajudaram, e sempre fui prestigiado na Câmara Júnior. O pessoal sempre me ajudou, sempre me quis bem, e tem umas coisas assim que a gente pode relatar para vocês terem assim uma ideia da dimensão da amizade que existe na Câmara Júnior. A Câmara Júnior cria uma amizade sadia, uma amizade sincera, uma amizade boa. E quando os companheiros veem que a gente está em apuros, eles ajudam. Eu tenho uma história que me comoveu muito. Assim, era costume na minha época que todos os companheiros, quando eles estivessem de aniversário, eles faziam uma festa para todo o grupo. E depois, então, a gente pagava uma festa e depois tinha 12 meses para assistir à festa dos outros. Era uma troca assim a gente sabia, hoje o Bibi está de aniversário, então nós vamos lá na casa dele. E eu sabia, eu tinha que me preparar para recepcionar os companheiros e, evidente, né, assar um pedaço de carne e tomar umas cervejas. Isso sempre faz parte, né? E numa ocasião eu estava com as vendas ruins, as vendas baixas, e eu tinha família, né? Tinha 3 filhos para sustentar, e só do ordenado fixo foi encurtando o dinheiro. E um dia eu resolvi vender um revólver que eu tinha, um revólver de estimação. Aí eu falei com o companheiro João Batista, ele se encarregou de vendê-lo. E, evidente, passaram o dinheiro. Eu sempre dizia para o João, me diz para quem que você vendeu o revólver, porque eu preciso transferir, ele está no meu nome. E o João dizia, não te preocupa que está em boas mãos, e foi levando. Quando eu fiz o aniversário, meu aniversário, naquele ano, dia 13 de janeiro, eu convidei, os companheiros foram lá em casa, não era de costume, né? Aí eles trouxeram um presente para mim, uma caixa de uísque, um estojo de uísque, com algo dentro, né? Daí me deram para mim tirar, para mim olhar, mostrar o que eles tinham trazido para mim. Aí eu fui tirando papel, e eles riam, e eu disse, deve ter uma mola, ou um sapo, ou alguma coisa ali dentro para que vai saltar, né? E a surpresa minha, vocês sabem o que é que tinha dentro daquela caixa? O meu revólver. Os companheiros, na época, se cotizaram
e me passaram o dinheiro que eu precisava para resolver os meus problemas e me trouxeram de volta o revólver. Então, eu estou falando isso para as pessoas verem, assim, sentirem a dimensão da nossa amizade. Porque eu só queria vender. Eles sabiam que era uma arma de estimação e que eu só venderia porque eu estava em um desespero, um aperto financeiro, né? Aí, aquele dia eu tive que chorar, né? Porque me comoveu muito quando eu peguei o meu revólver. Era um revólver novo, né? E ele estava novo. Eles guardaram, se cotizaram e me devolveram o dinheiro, me deram o dinheiro. Então, assim, a Câmara Júnior, para mim, me traz muito boas lembranças, muitas. A gente poderia falar mais tempo, porque teve outras ocasiões que a Câmara Júnior me ajudou. Mas eu sempre digo, eu fui mais ajudado do que ajudei. A Câmara Júnior, para mim, serviu até para uma mudança de vida, assim, uma amizade sadia que se criou, que se torna assim, para sempre, eterna, né? Eu até hoje, quando encontro um companheiro, a gente conversa e se pergunta, né, porque aquela amizade ainda existe, né? Então, era uma história, porque tem outras, mas uma história assim, que é para avaliar o que é a Câmara Júnior. Eu era vendedor, e um vendedor tem que ter bastante psicologia para poder vender, tem épocas difíceis. E a Câmara Júnior me ajudou a desenvolver, a conhecer pessoas, a aprender novas tratativas, né? Comercialmente, para mim, foi muito boa, muito bem, e me ajudou muito, né? Então, me ajudou a formar um novo tipo de pessoa, o meu tipo, um novo tipo, e a tratar pessoas diferentes. Aprendi, assim, uma série de coisas, de maneiras, de métodos, né, pessoais, e cultivei mais aquele dom que eu tenho, que é de fazer as pessoas rir, né? E a Câmara Júnior, dentro da Câmara Júnior, assim, eu me sentia elogiado, eu me sentia seguro, e sempre que houve necessidade, eu acho que eu participei, não muito, né? Mas eu participei. Então, mas eu sempre digo, fui mais ajudado do que ajudei, né? 1979, aqui em Sarandi, quando eu vim para cá, né? Mas eu já era júnior antes, né? Daí, mas vim para cá e eu, finado companheiro Antoninho Bortolini, eu era vizinho dele, fizemos amizade, e ele me convidou e me trouxe para a Câmara Júnior, foi meu padrinho, é uma pessoa que a gente teve uma amizade muitos anos, né? E aí eu entrei através dele, né? Assim, tem histórias lindas para contar do juniorismo. E a gente fazia muitas brincadeiras, muitas coisas entre colegas, né? Por isso, cria essa amizade pura, né? Uma vez nós estávamos saindo de madrugada para ir numa convenção e tinha um colega que sempre estava um pouco atrasado. Nós chegamos na frente da casa dele e paramos de madrugada e ele estava se aprontando. E nós ficamos na sala ali, e ele era muito assim, pão duro, mão fechada, né? Aí nós pegamos um litro de uísque da prateleira dele, né? E escondemos e fomos no carro. Aí, durante a viagem, no ônibus, nós servimos o uísque. E ele tomava o uísque, mas que beleza, mas vocês trazem um uísque dessa categoria. E fomos até o fim da viagem, na volta. E ele se deu conta que o uísque era dele quando ele chegou em casa.
que ele olhou na prateleira e não faltava 1 litro de uísque, né? Até hoje ele se lembra, assim, da viagem com o uísque, né? Então, a gente preparava essas brincadeiras sadias, né? E isso fazia parte do nosso grupo, né? Quando eu morava antes de vir para cá, era diferente, assim, era mais assim, uma coisa mais metódica, mais formal, sabe? Não tinha muita amizade, não tinha essas brincadeiras, não tinha. Era juniorismo e PT, né? Nós tínhamos o hábito aqui em Sarandi de quando nós saímos das assembleias, das reuniões, nós íamos num local, que antes nós já teríamos marcado isso, e ficávamos lá conversando até 1 hora, 2 depois da reunião, tomando uma bebida e conversando. Então aqui, assim, a Câmara Júnior daqui, ela era um pouco mais aberta, ela era assim, familiar, ela era de amizade, né? Ela não era tão metódica assim. E daí o companheiro me convidou, e como eu era um estranho aqui em Sarandi, eu precisava fazer amizades. Porque faz parte, inclusive, da vida da gente e até do meu ofício. Eu era vendedor, né? E o vendedor tem que ter bastante amizade. Então, isso me ajudou muito, né? E depois de um certo tempo, daí isso fica automática, sabe? Você sente falta da Câmara Júnior, né? Eu só deixei quando eu estava já bem idoso, né? Eu não sou velho até hoje, né? Eu só tenho 85 anos, mas não. Isso não. Então, o que me segurou dentro da Câmara Júnior foi isso, foi a amizade, o coleguismo, a ajuda, né? Nós fazíamos promoções para auxiliar pessoas doentes, né? Fazíamos também, nós tínhamos o sistema de fazer mondongada agora no inverno. Vendíamos mondongo nos domingos de manhã. Então, até esse mondongo, às vezes, aparecia muitos compradores. Os últimos que levavam quase só água, né? Porque a gente ia vendendo e coletava o dinheiro e ajudava hospital, ajudava doentes, nós fazíamos assim... na rua também fazíamos o carro de bombeiro, por exemplo. O caminhão de bombeiro, primeiro foi a obra que começou pela Câmara Júnior, né? Depois nós tivemos a adesão de 5 municípios, né? Mas no início quem começou foi a Câmara Júnior, né? Quem teve a ideia e começou a trabalhar em cima disso foi a JCI, né? Então, essas coisas assim deixam a gente agradecido, a gente se lembra que fez alguma coisa boa, né? E a Câmara Júnior, ela propicia isso aí, ela até dá a oportunidade de você fazer, né? E foi o que aconteceu comigo, né? Só que no fim, assim, já os anos vão pegando, né? E eu parei então, mas eu já estava 23 anos na Câmara Júnior, né? Então, por isso aí que a gente teve tanto tempo, né? Aqui a gente era hábito nosso e é hábito meu, pessoal, que quando a hora é séria, eu sou sério, né? E quando é para rir, eu só faço rir, né? Então, a reunião lá fora, após Câmara Júnior, era só para congratular, né? Conversava, um contava uma coisa, outro, sabe aquelas, né? Fofoquinhas, né? E tomávamos cerveja, comíamos alguma coisa até a hora de a gente se recolher, né? Mas não tinha assim, não era uma continuidade, né? Câmara Júnior é uma escola fora da escola, porque eu tenho prova disso. Sim, sou uma pessoa que morei em muitos lugares, trabalhei em muitas firmas, mas dentro da Câmara Júnior eu aprendi, né? Aprendi coisas que eu não sabia, né?
Então, eu acho assim que esses jovens, eles só vão ter lucro na vida deles, pessoal e profissional, né? Eles vão aprender, vão se formar, Então, eu acho que eles devem continuar. A mensagem é essa: continuem, que vocês vão ter recompensa, né? O fundamento, né, a coisa séria é aprender, é Câmara Júnior, é aprender uma série de coisas úteis, né? E a gente aprende, né? Eu aprendi, quando eu já tinha, no segundo ano que eu estava aqui, eu tinha 40 anos e eu sempre fui aprendendo, né? A gente sempre foi responsável também, né? Mas sempre aprendi, né? Então a mensagem é essa: continuem jovens, que vocês só vão ganhar, né? Só vão se beneficiar. Eu fiquei muito elogiado, eu fiquei muito feliz quando você me convidou, porque, como disse, se eu fiz alguma coisa, eu tive recompensa, né? Isso é uma coisa pessoal que só sabe quanto vale quem faz, quem recebe, né? Sim, não tem como descrever.